Meu caro professor, prezado aluno, passada essa pandemia aí do coronavírus, né? Infelizmente, nós não estamos sofrendo tanto com o coronavírus, já estamos mais ou menos sob controle, né? Hoje, então, nós voltamos a bater um papo sobre a educação brasileira. E o assunto que eu vou tratar com vocês hoje é o papel do docente. É relevante demais esse assunto e nós vamos tratá-lo aqui. A minha intenção é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência desde 1985 na sala de aula e, portanto, não é minha intenção estar ensinando como trabalhar na sala de aula. Muito pelo contrário. A intenção é aprender, estar dialogando com vocês e, quem sabe, a gente poder trocar algumas experiências e, com isso, aprender mais, porque essa é a nossa função principal, que é aprender para ensinar. E eu queria dizer o seguinte para vocês. Eu estou lá na página do YouTube, Geraldo Paixão Educação e Esportes, e você deixa o seu like lá, dá o seu like para que a gente possa estar sempre batendo aqui aquele papo sobre educação e esportes e, com isso, também está valorizando o meu trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio, eu conto com você. Olha, para aqueles ainda que não me ouviram, eu sou Geraldo Paixão, sou engenheiro, sou professor e estamos aí de vez em quando, sempre que possível, fazendo umas lives, fazendo uns vídeos, tratando só de educação e esportes. E o nosso assunto hoje, como já disse, é o papel do docente na educação brasileira. Olha, meu amigo, o docente, como vocês já sabem, ele deve investigar sempre, ser autônomo, criativo, né? Ser reflexivo, muito importante, deve investigar continuamente por que ele está trabalhando como professor. Então, essa deve ser a crítica do professor, a sua autocrítica, né? Deve estar sempre pensando dessa maneira. Eu costumo dizer assim, que o professor deve repensar sempre, né? Sempre de uma forma motivacional. Ele deve estar sempre naquela situação de aprender a aprender. Nós temos que estar aprendendo sempre. Nós temos que estar sempre assim, é o professor aprendiz. Essa é a nossa função. E eu acho que todos nós temos que fomentar isso, o aprendizado sempre. E passar isso também para o aluno, né? O aluno ele tem que fomentar sempre o aprendizado, fomentar o conhecimento, e isso é fundamental. Olha, hoje, com o ensino remoto, né, as dificuldades para que a gente possa estar lecionando, porque a maioria das aulas são online, nós temos a evolução das metodologias, né, através da tecnologia de informação e de comunicação. Então, nesse período então de pandemia, a tecnologia influiu muito no nosso trabalho, não é mesmo? Influiu demais no nosso trabalho. E nós estamos usando aí continuamente, de forma diária, toda a tecnologia, nas metodologias de sala, na forma de levar o conteúdo para o aluno. Então, as TICs, como são comumente chamadas, Tecnologia de Informação e Comunicação, TIC, estão sendo ainda fundamentais, apesar do retorno das aulas presenciais, né? E eu costumo dizer, vou comentar um pouquinho à frente, mas as aulas presenciais são fundamentais e, graças a Deus, estão voltando. Porque, infelizmente, nós tivemos uma perda considerável nesse período de pandemia e nós temos que repensar uma forma de rever os conteúdos aproveitados pelos alunos, porque a maioria, infelizmente, perdeu o conteúdo e eles têm que ser repostos para que esses alunos possam frequentar os próximos períodos, né, que nós vamos
introduzir para eles. Então é importante recuperar esses conteúdos. Olha, a arte de aprender é fundamental e deverá acompanhar tanto o professor como o aluno enquanto ele estiver nessa luta de estudar, né? Eu costumo dizer assim que as IES, né, as instituições de ensino superior, formam o professor, desde que ela esteja preocupada com sua qualificação constante. E o professor forma o aluno. Então é muito importante esse conceito de qualificação docente e de formação do aluno, do corpo docente, dos alunos e da escola. Porque quanto mais qualificado o aluno, o professor, mais qualificados serão os alunos e, evidentemente, a escola ficará melhor no marketing empresarial na cidade. Então, é importante essa qualificação docente para todas as instituições de ensino. Lá no artigo 66 das Leis e Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB, ele fala da preparação do docente. Ele não precisa ter só graduação, ele pode fomentar uma pós-graduação, pode fomentar um mestrado, um doutorado, por que não um pós-doutorado? Quanto mais qualificado o professor, melhor para os alunos, melhor para a instituição de ensino. Para que vocês tenham ideia, em 1998, nós tínhamos 175 mil docentes atuando no mercado, dos quais 50% deles estavam nas instituições privadas. Em 2002, ou melhor, desculpa, em 2014, esse número passou para 396 mil, com 57% dos professores nas instituições privadas. É um número interessante e eles estão lá no meu livro Educação Superior no Brasil, 2 décadas de avanços e retrocessos, que vocês poderão ver, né, procurarem nas livrarias e incrementar, né, esses conhecimentos. As IES, inclusive, elas devem investir mais na qualificação dos docentes e outros investimentos. O historiador e professor holandês Boudewijn van Watsen dizia o seguinte, que é mais importante as IES investir no local onde serão aplicados os recursos do que na quantidade de recursos. E ele tinha razão, porque você deve buscar a qualificação, seja dos professores, seja de equipamentos, do que quer que seja, mas para melhorar, né, o conceito, melhorar a forma de você estar transmitindo conhecimentos para os alunos. Para que a gente tenha uma ideia para que tenha uma ideia, né, da evolução, do entendimento, da exigência da qualificação dos professores, né? Olha por vocês verem o que acontecia no passado. No meu livro também eu falo da exigência de ter mestres e doutores nas faculdades e nas universidades. Olha aqui, em 1994, nós tínhamos 38,8% dos professores com título de mestres e doutores. E desses 38,8%, olha essa ideia, 25,3% estavam vinculadas a instituições privadas. Isso em 1994. Em 2002, esse número subiu para 55% e 49,7% vinculados às instituições privadas. E em 2014, nós tivemos 74,2% dos professores com título de mestres e doutores e 66,6% deles estavam nas instituições privadas. Ah, professor, mas então quer dizer que nossa instituição pública não fomenta a qualificação dos professores? Sim, mas não tanto quanto as instituições privadas. Então, a gente espera que esse quadro mude, né, com o correr do tempo, que é fundamental a qualificação dos professores. Olha,
Para se ter uma ideia, olha aqui uma informação que está lá no meu livro e vocês poderão ler com certeza, fala das exigências das faculdades e das universidades da qualificação dos docentes. Olha, a faculdade, 1/5 dos docentes tem semestres ou doutores. O total de professores que dão aula nas faculdades, 1/5 deles tem que ser mestres e doutores. Se lá tiver 100, né, 20 tem que ser mestres e doutores. Essa é uma exigência da lei, né, e isso aí para as faculdades. Agora, quanto às universidades, 1/3 dos professores tem que estar com tempo integral nas universidades e com dedicação exclusiva, né? A maioria deles tem que ser mestres ou doutores. 50% tem que ser mestre e doutor, 50% tem que ser mestre e doutor, e desses 50% tem que ser doutor. Né? Se 50% tem que ser mestre e doutor, e desses 50% tem que ser doutor. Essa é a exigência de lei nas universidades. As universidades têm que ter, no mínimo, 16 cursos de graduação e de pós-graduação. E desses, no mínimo, 8 devem ser de graduação, 3 devem ser de mestrado e 1 de doutorado. Essas são as exigências de lei das universidades brasileiras. Olha, meus amigos, é muito importante que o docente, né, tenha consciência da sua importância no conceito geral, né? O papel do docente ele é fundamental para levar para o aluno o conhecimento da melhor forma possível e de forma explícita, né? Então, nós temos aí o conhecimento explícito e implícito, de forma mais explícita possível. Então, o papel do professor é esse. Agora, para isso, não só o professor tem que ter a obrigação de se qualificar, mas também os docentes. Os docentes, mas também os gestores escolares, todos precisam se qualificar cada vez mais. Então, não podemos tirar aqui o direito, né, do professor de estar exigindo que as escolas cada vez mais o qualifiquem. É lógico que não. Mas a gente espera que os gestores escolares optam por esse caminho, que é de reconhecer o trabalho do docente. Ele é muito importante. Não é só para o docente, é para o aluno, é para a própria instituição de ensino. Então, está aí o nosso recado para as escolas e para os gestores de educação. Trabalhar sempre para a melhoria do ensino, a melhoria da qualidade do ensino da sua instituição. Olha, meu caro, eu estou pensando aqui o seguinte: nesse período de pandemia, nós tivemos agora há poucos dias, nos dias 21 e 28, as provas do Enem, né, que passaram aí. E nós tivemos um número bem inferior àquele das gestões dos Enems anteriores. Apenas 3 milhões e poucos de alunos e se inscreveram, né, e garantiram a prova do Enem, dos quais ainda grande parte ficaram inadimplentes e não compareceu para fazer as provas. Já no exame anterior a esse, nós tivemos uma inadimplência muito grande, de mais de em torno de 50%. Isso é um absurdo. Nesse Enem agora, já no Enem anterior também, de 2020, a gente sabe que a pandemia contribuiu e prejudicou esse trabalho. Mas a gente sabe que a maioria dos problemas e a razão de muita inadimplência é a autoconfiança dos alunos. Os alunos não se sentiram seguros para fazer essa prova e muitos faltaram. Foi assim em 2020, quando nós estávamos com a pandemia acelerada, e foi agora em 2021. Os alunos não se sentem seguros, eles sabem que não tem conteúdo suficiente para fazer as provas do Enem. E aí, eles, na hora de decidir, eles preferem faltar do que estar presente na sala, porque sabem que não vão dar conta. Então, é muito importante esse conceito que nós sabemos o aluno tem. Isto é, ele
ele não tem o conhecimento, o conteúdo completo. A gente precisa, nós professores, rever todo o conteúdo que defasado do aluno e programar, né, reprogramar o aprendizado desse conteúdo, senão ele não vai dar conta de seguir as disciplinas nos conteúdos seguintes. Gente, então, por hoje é só. Entre aí no canal do YouTube, dê o seu like, deixe o seu ok aí, é muito importante, eu vou agradecer muito. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.